A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. A questão de hoje é a seguinte: qual será a importância do Porto Central para o Sul Capixaba, para o Estado do Espírito Santo e até para o Brasil? O Espírito Santo, mais especificamente o município de Presidente Kennedy, está prestes a receber um empreendimento portuário de grande envergadura. É o Porto Central, que resulta de um acordo entre dois grandes grupos empresariais, a Capixaba TPK Logística S.A. e o Porto de Rotterdam, da Holanda, que é considerado um dos maiores complexos portuários do mundo. Apesar de assim designado, o Porto Central não será apenas um porto. É uma solução logística estrategicamente localizada no centro da costa brasileira. É assim, como definido em seu projeto, um complexo industrial portuário multiuso que ocupará uma área de aproximadamente 2.000 hectares na região sul do Espírito Santo. Desenvolvido no sistema de condomínio portuário, servirá grandes empresas dos setores de petróleo e gás, mineração, agrícola, de apoio à indústria offshore, assim como estaleiro e terminal de contêineres e carga geral, que movimentarão cargas diversas, como veículos, produtos siderúrgicos, soja, fertilizantes, carvão, rochas ornamentais, etc. É, sem dúvida alguma, uma das iniciativas mais importantes e promissoras para o Estado capixaba, para toda a região e certamente para outras regiões também. E uma vez iniciada a execução do seu projeto, certamente será um celeiro de oportunidades para empresários e profissionais de um sem número de especialidades. Para a implementação de um projeto dessa magnitude, no entanto, é necessária a conjugação de uma série de fatores, providências e requisitos que vão além do empreendimento propriamente dito, como as licenças e os estudos de impacto ambiental, toda a logística de rodovias e ferrovias para os terminais, a infraestrutura de transporte e abastecimento, além da seleção, recrutamento e treinamento de recursos humanos, por vezes com alto grau de especialização. Aliás, como parte desse processo de esclarecimento e informação aos empresários e lideranças da região, é que executivos do Porto Central participarão na cidade de Apiacá, no Espírito Santo, no próximo dia 17 de maio, de um seminário destinado à divulgação das oportunidades de geração de emprego, trabalho e desenvolvimento econômico para o ABC Capixaba. Pois é sobre isto que conversaremos no dia de hoje. E para tratar deste tema, o Ponto Facultativo está em linha direta com a cidade de Vitória, onde se encontra o nosso convidado para a conversa desta terça-feira, que é o diretor-presidente do Porto Central. Ele é capixaba, brasileiro, casado e pai de 2 filhas. Graduou-se em Engenharia Civil aos 21 anos e em Economia aos 22 pela UFES. Possui 3 cursos em nível de pós-graduação, foi gerente da Companhia Vale por 18 anos e diretor do consórcio metal mecânico da AES. Atualmente, é o chefe executivo de ofício, como se costuma dizer, o CEO, do Porto Central, que funcionará no município de Presidente Kennedy, região sul do estado do Espírito Santo. Eu me refiro ao engenheiro civil e economista José Maria Vieira de Novaes. No comando do Show da Manhã, meu parceiro de Rádio Bom Jesus, Alexander Sullivan. Bom dia, presidente. O senhor consegue me escutar aí? Bom dia, Wagner. Estou aqui, conectado aqui à rádio. Parabéns pelo evento. Bom dia a todos os ouvintes. Tá bom, é um prazer recebê-lo aqui no Ponto Facultativo e eu agradeço por haver aceitado o nosso convite para esta conversa e tenho certeza trará informações importantes para os nossos ouvintes e para os internautas que nos acompanham. Como o propósito dessa conversa é esclarecer para um maior número de pessoas acerca desse empreendimento, que é o Porto Central, eu creio, presidente, que nós poderíamos iniciar prestando aos nossos ouvintes e aos internautas que acompanham a programação da rádio
algumas informações gerais sobre isso. Inicialmente, eu gostaria de lhe pedir, presidente, que o senhor nos explicasse aos ouvintes, em linhas gerais, o que é o Porto Central. O Porto Central é o desenvolvimento de um projeto muito grande, na qual ele se define como um complexo industrial portuário, de águas profundas, onde a partir dessa infraestrutura criada, pretende-se atrair empresas que possam operar terminais, que possam instalar indústrias, que possam prestar serviços os mais diversos, a partir desse conjunto de negócios que vão se instalar em torno do porto. E o que levou à escolha do município de Presidente Kennedy para a realização desse projeto? Que fatores contribuíram para a escolha desse local, presidente? Olha, o Presidente Kennedy ele já constava há muitos anos no mapa portuário brasileiro, no levantamento feito pelo governo federal, através da Agência Nacional de Transporte Aquaviário, ANTAC, como um dos locais mais propícios para se construir um porto de águas profundas. As qualidades dessa região são muitas. O fato de ter uma área já praticamente antropizada, sem grandes impactos ambientais durante a sua fase de construção, uma área plana, arenosa, na qual permite fazer dragagens em grande quantidade, possibilidade da região em pedras, tanto no município de São Francisco, quanto nos municípios de Marataízes, Itapimirim, Kennedy. O fato de estar mais perto do centro consumidor, como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, a ligação rodoviária de boa qualidade já existente e a facilidade de conexão com uma rede ferroviária chegando por Vitória. Então, tudo isso levou-se em consideração na hora de escolher a localização de Presidente Kennedy para fazer esse porto. É fato, presidente, que a localização geográfica na costa brasileira desse porto, ele está mais ou menos no centro da costa brasileira, é isso mesmo? Esse nome Porto Central, ele surge dessa coincidência. Nós estamos exatamente a 1.850 quilômetros ao extremo norte e exatamente 1.850 quilômetros do extremo sul da costa leste brasileira. E essa equidistância, ela tem evidentes vantagens para o funcionamento do porto e dos que se servirem, dos que utilizarem o porto, não é isso? É isso. Dentro de uma lógica de comércio internacional, os navios que circulam, e a partir do ponto onde o Brasil está bastante longe aí do principal parceiro comercial nosso, que é a Ásia, que é a China, a gente precisa de grandes navios para romper essa distância, para que a gente tenha competitividade com relação ao frete no transporte marítimo. Mas ao chegar no Brasil, é necessário que você permita uma rede de distribuição dos produtos ao longo da costa. Então você está bem no centro da costa e a partir daí você poder transferir essa mercadoria que chega ou a que vai sair por cabotagem, pois não. Para ter grande relevância aí na competitividade do projeto. Presidente, é claro que um projeto dessa grandeza, ele é planejado e desenvolvido em várias etapas, mediante um cronograma muito bem elaborado, sem o que a sua concretização seria impossível. Quanto a isso, eu gostaria de indagar do senhor duas coisas. A primeira é, em quantas fases ou etapas o projeto do Porto Central está previsto? E quais seriam essas etapas? Olha, a gente começou o desenvolvimento no início de 2012, então já estamos completando 6 anos de projeto, desde a aquisição das terras, das propriedades, passando pelos estudos preliminares de engenharia, pelos levantamentos de campo, seguimos aí pelos estudos ambientais que acabaram por nos trazer a nossa licença até o 1º de dezembro de 2014 e, por último, agora em março de 2018, a nossa licença de instalação. Fizemos o nosso projeto básico. Então, já começamos a conversar com as empresas âncora para a construção
do porto, que são as empresas de dragagem Vanorte e Thales, holandesas. Então, muita coisa já andou. Já conversamos com muitos clientes potenciais, já temos alguns memorandos de entendimento assinados, já estamos conversando com bancos para fazer o financiamento do projeto. Então, eu diria que a primeira fase é essa fase de desenvolvimento, na qual já se passam 6 anos, e a gente espera que nesse final de ano a gente conclua essa etapa e finalmente a gente possa tomar a decisão de construir. Na fase de construção, Pois não. a gente vai ter 3 anos de obra, onde estão previstos a construção dos primeiros terminais. Quais são esses primeiros terminais? Terminal de petróleo e derivados, um terminal para movimentação de carga geral e contêineres, um outro terminal para movimentação de grãos e um quarto terminal, que seria um terminal para gás natural liquefeito, que é a matéria-prima básica para a geração de energia elétrica a partir de térmicas que serão instaladas na recuária do porto. Presidente, Essa fase 3 anos. Desculpe, pode dizer, eu interrompi o senhor. Não, então, essa seria a terceira fase, que seria a fase da construção. A fase seguinte é a fase operacional. Durante a fase operacional, o que vai acontecer? Esse projeto ele tem a ambição de ser um porto com a visão de longo prazo. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar começando a operação desses 4 primeiros terminais, nós vamos estar desenvolvendo novos terminais para serem construídos na sequência desses 4 primeiros. Então vai ser um processo interativo. À medida que alguns terminais estão sendo operados, alguns terminais vão estar sendo construídos. E a gente espera que esse ciclo virtuoso aí de desenvolvimento não pare. Daqui a 10, 15 anos a gente já vai ter porto, vai ter indústria, vai ter empresas se instalando aí no Porto Central e fazendo crescer toda essa massa aí de negócios ali na região. Presidente, a legislação ambiental em resolução do CONAMA, ela prevê 3 espécies ordinárias de licenciamentos para a implantação de empreendimentos em áreas de preservação ambiental. Eu não estou dizendo isso para o senhor, que o senhor sabe disso indo e voltando. Eu estou dizendo para os nossos ouvintes. A primeira seria uma licença prévia, que é concedida na fase preliminar de planejamento, para estudos e tal. A segunda, a licença de instalação, que eu já ouvi uma entrevista do senhor em que o senhor diz, instalação, construção, nós vamos começar a construir as instalações e tal. E a terceira é a LO, é a licença de operação. Pelo que eu entendi, e o senhor me corrija se eu estiver equivocado no meu entendimento, o Porto Central já está com a licença de instalação concedida. É isso? Sim, nós tivemos agora em março desse ano a nossa licença de instalação emitida pelo IBAMA. As demais licenças complementares dos diversos órgãos reguladores nós também já as temos. Então, isso nos permite começar a obra a qualquer momento. Por que ainda não o fizemos? Porque a gente precisa de reunir contratos comerciais, acordos comerciais, que justifique a tomada de decisão da construção pelos acionistas. Esse é um projeto privado e, como todo acionista, estamos preocupados com o retorno aos nossos acionistas. Então, a gente precisa de trazer contratos que justifiquem, ao menos, um início à tomada de decisão de construir, que a gente espera que aconteça até o final do ano. Tá, a licença de operação, a LO, ela virá, vamos dizer assim, depois dessa primeira etapa de construções, ou enquanto isso ela já vai sendo providenciada? Como é que funciona isso para o nosso ouvinte entender? A licença de operação é uma licença que o Porto Central vai requerer ao IBAMA no momento em que o porto estiver em condição de receber os primeiros navios e começar as primeiras operações. Não significa que a obra já tenha terminado, mas ela vai estar num estágio que já permita as suas operações, ainda que o porto ainda em fase de construção. A gente imagina que ao longo das etapas de construção, à medida que vai se fazendo a dragagem do canal de acesso e que vai fazendo os quebra-mares de proteção, em algum momento a gente vai poder começar a operar barcos menores, fazer alguns testes.
nesse momento a gente já pode requerer a LO. Olha, além dos dois grandes grupos empresariais que estão envolvidos nesse projeto, a TPK e o Porto de Roterdã, o empreendimento também, pelo que o senhor acaba de mencionar, ele envolverá outras empresas e investidores para sua realização, é isso? Sim, nós estamos buscando parceiros que façam adesão a essa causa do Porto Central, parceiros que façam seus próprios investimentos ou que tragam contratos, que tragam volumes de carga a serem movimentadas no porto. Então, empresas petroleiras, empresas tradings, distribuidores de combustíveis, empresas movimentadoras aí que fazem operações de terminal de carga geral, container, grãos, empresas logísticas, indústrias. Nós já temos aí uma série de empresas que já estão mapeadas e já estão sendo contactadas, cujo objetivo é atraí-las para a operação no porto. Presidente, o poder público, ele, como isso é coisa de grande interesse, é um empreendimento de grande interesse para o Estado, para a economia do Estado, enfim, para as empresas e da região, não só do Estado, o poder público ele faz alguma espécie de aporte ou de contrapartida para que haja uma viabilização desse empreendimento? Olha, a gente assinou um memorando de entendimentos com o governo do Estado e a Prefeitura de Presidente Kennedy há 4 anos atrás. E nesse memorando, a gente delimitou algumas ações que deveriam ser feitas por cada ente, né? O poder público, ele tem a prerrogativa e a obrigação de prover alguns aparelhos públicos que são extremamente necessários para o bom funcionamento do projeto. Um exemplo, por exemplo, é as rodovias do contorno do porto. Hoje, o município de Presidente é dotado de algumas rodovias, mas elas não são suficientes para garantir uma eficiente operação com grandes volumes de caminhão circulando próximos ao porto. Então, o governo do Estado e a Prefeitura, através de um convênio, estão desenvolvendo projetos de melhoria nos traçados das rodovias existentes, a construção de uma nova rodovia, a 297, que vai ligar o litoral de Presidente Kennedy à BR-101, já próximo do trevo ali de Apiacá, perto do pedágio, já na saída, bem na divisa com o Rio de Janeiro. Tem outras situações que a Prefeitura está nos ajudando, como no programa de formação, qualificação de mão de obra. O PDM, o município acabou de votar e aprovar o Plano de Desenvolvimento Municipal, um instrumento de planejamento e de gestão importante para operar aí em paralelo às operações privadas. Então, o projeto do Porto Central, ele com certeza depende muito do poder público, não só na concessão das licenças, como também na solução da infraestrutura que vai ao entorno do Porto Central. Uma etapa importante que nós estamos tentando vencer é um ramal ferroviário que ligasse Vitória ao Rio de Janeiro, passando pelo Porto Central, passando por Presidente Kennedy. Isso não é de responsabilidade do município e do Estado, isso é uma responsabilidade da União, mas junto aí com o governo do Rio, junto com a Prumo, o Porto Central e o Espírito Santo têm se mobilizado no sentido de tentar convencer o governo federal na construção desse trecho, né? Esse também é um papel importantíssimo do poder público, prover essa infraestrutura ferroviária. Pois não. Na etapa inicial, né, e na etapa em que o projeto se encontra agora, que é a etapa já autorizada de instalação, de edificação, de construção, existe qual seria o volume de recursos estimado para a realização desse projeto nessa etapa agora de instalação? Olha, nós estamos estimando um valor em torno de 3,2 bilhões de reais para essa fase inicial de obras. Basicamente, esses recursos seriam aplicados na dragagem do canal de 25 metros de profundidade, que começaria a 20 quilômetros da costa, 25 quilômetros da costa, e seria, então, dragado até chegar à praia. Nesse valor também está incluso a construção dos quebra-mares, o sul e o norte, que
que vão fazer uma área abrigada dentro do porto, onde essa área abrigada permitirá as operações portuárias de altíssima qualidade, sem influência de marés, de ondas, de correntes, na qual as operações podem ser feitas com alta produtividade e eficiência. E também estão inclusos a construção dos primeiros cais, dos primeiros berços de atracação. Então, é uma obra grandiosa, deve durar 2 e 3 anos, até o início das operações. E esse é o investimento do Porto Central. Em paralelo ao investimento do Porto Central, teríamos investimentos adicionais feitos pelos nossos próprios clientes, que vão fazer a infraestrutura dos seus próprios terminais. Então, a construção civil, a terraplanagem, a construção civil, a construção das suas instalações industriais, montagem eletromecânica, instalação de equipamentos, essa já ficaria a cargo dos clientes. Então, soma-se o investimento do porto, o investimento, então, dos clientes do porto e das empresas que existe instalação nos seus arredores. Eu tive a oportunidade de ler sobre o assunto e eu fiz até uma referência a isso nas palavras de abertura do programa. O projeto do Porto Central prevê um sistema de condomínio portuário. Para um melhor entendimento desse assunto por parte dos nossos ouvintes, presidente, eu vou lhe pedir 2 esclarecimentos a esse respeito. Primeiro, como é que funciona esse sistema? O senhor já vem, de certa forma, prestando essa informação ao longo das suas explicações, mas de forma mais objetiva, para o entendimento da nossa audiência, como é que funciona esse sistema de condomínio portuário? Bom, o modelo de negócio é bastante simples. O Porto Central, ele proprietário da área, construtor da infraestrutura, ele faz contratos de longo prazo com empresas interessadas em fazer suas operações, instalar suas indústrias no porto. Basicamente, nós estamos falando de 2 tarifas. Uma é uma tarifa de aluguel de uma área, onde ele vai pagar um valor por metro quadrado por mês pela área escolhida. E uma outra tarifa, que é uma tarifa pela movimentação portuária, ou seja, pela quantidade de navios que entra e sai, pelas toneladas movimentadas no porto e assim por diante. Esse é o modelo consagrado, o nome dele, esse modelo condominial é conhecido como modelo landlord em inglês, é o mesmo modelo que o Porto de Roterdã adota lá na Holanda, e onde está lá em Roterdã o maior porto da Europa. E é um modelo um dos maiores do mundo, né, presidente? Oi? E um dos maiores do mundo, né? Sim, está entre os 10 maiores do mundo. Presidente, então, diga, continue, por favor. A gente provê a infraestrutura adequada para que o cliente se instale. E essa infraestrutura é uma estrutura negociada. É o cliente que vai determinar qual é a profundidade do cais que ele quer, qual é a metragem do terreno que ele quer, se ele quer numa área próxima a um cais, que a gente chama de área molhada, ou se ele quer para instalar uma indústria ou instalar um centro de logístico. Então pode ser uma área na parte mais de trás do porto, longe da água, mas perto da água ao mesmo tempo, né? Poucos quilômetros da água. Então essa negociação é uma negociação direta com o Porto Central. Não há intermediários. O Porto Central tem uma estrutura comercial adequada para atender a demanda dos usuários, dos potenciais clientes do porto. E é uma negociação simples e direta. A partir do interesse de ter uma área dentro do porto, a gente pode abrir uma conversa de um arrendamento de quanto mais longo prazo, melhor. Tanto para nós, que nos dá segurança de que o cliente vai estar lá por muito tempo, como também para o cliente que vai fazer os seus investimentos e, por consequência, quer ter a garantia que vai estar lá por muitos anos. O senhor me perdoe, eu não sou versado nessa matéria, então eu vou lhe fazer uma pergunta que poderá parecer tola se a pessoa é um especialista nisso. Esse sistema de condomínio portuário, ele é um sistema, vamos dizer assim, comum, ou essa é uma experiência diferente em matéria de administração portuária? Não, esse é um modelo comum. Normalmente o Brasil, até hoje, o que se tinha eram portos públicos, né?
Por exemplo, tem a Docas do Rio de Janeiro, a Docas de São Paulo, a Docas do Espírito Santo. Essas companhias, elas têm esse modelo de arrendamento de áreas, de concessão, para que as empresas que lá se instalem passem a ter o direito de explorar aquela área concessionada. O modelo é similar, só que privado, né? Por exemplo, o Porto do Açu, o Porto da Prumo, ele guarda uma certa similaridade em termos de conceito, na qual ele também disponibiliza áreas para as empresas arrendarem e lá se instalarem. Né? Então, é um modelo já consagrado mundialmente. A diferença nossa, o que faz a distinção, é que o Porto Central, ele arrenda as áreas e ele não tem a ambição de ser operador de terminais. Então, é um modelo na qual há uma completa distinção entre a operação portuária, do ponto de vista das manobras dos navios, com a operação portuária dos terminais, onde serão feitas exclusivamente pelos nossos clientes. Entendi, presidente. O Porto Central, da forma como ele está planejado ou projetado, ele será aquilo que se conhece como Hub Port? Deixa eu explicar aqui rapidamente para o nosso ouvinte que por acaso não esteja familiarizado com isso. O Hub Port é um porto concentrador de cargas e linhas de navegação. A estratégia desse Hub Port é aumentar o tamanho dos navios, concentrar rotas e reduzir o número de escalas. É isso que o Porto Central pretende fazer? Sim, nós estamos dotando alguns terminais dos mais modernos conceitos em termos de projeto, de engenharia, para que ele seja competitivo nesse ambiente de Hub Port. Por exemplo, um terminal de container. Nós vamos dotar uma infraestrutura de profundidade de até 16 metros para atrair os grandes empresas de navegação para o Porto Central. E aí, a partir da parada no Porto Central, ela não só vai poder capturar as cargas locais, como, por exemplo, o granito de Cachoeiro da região, como, por exemplo, o café do Espírito Santo, Minas Gerais, produtos importados que tradicionalmente entram pelo Espírito Santo e seguem para Minas, Goiás, Mato Grosso, como, por exemplo, o caso de fertilizantes, como também ele vai poder, a partir dessa infraestrutura criada, fazer cabotagem, ou seja, fazer movimentação desses contêineres através dos portos brasileiros a partir do centro de distribuição localizado no Porto Central. Então, esse conceito de hub é um conceito que cresce muito a importância econômica do porto e da região. Olha, presidente, só para deixar esclarecido, o Porto Central ele irá funcionar pelo sistema de terminais multiuso, mas isso significa que ele não funcionará como graneleiro, porto graneleiro, se eu entendi corretamente, ou isso é uma possibilidade também? Isso também é uma possibilidade. Quando a gente fala em porto multiuso, é porque vão ter diversos terminais para diferentes cargas sendo movimentadas simultaneamente. Então, da mesma forma que em um cais vai estar um navio de petróleo, no outro cais vai estar um navio de grãos, exportando milho, soja, e em outro cais vai estar, por exemplo, um navio de container fazendo suas próprias movimentações. Então, a gente quer adotar o porto de uma infraestrutura capaz de atender simultaneamente diversos navios. Presidente, nós vamos fazer um intervalo aqui e voltamos já para continuar a nossa conversa, certo? Certo. Tá bom. Um abraço até daqui a pouco. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e na edição de hoje estamos conversando com o engenheiro civil e economista José Maria Novaes, que é o diretor-presidente do Porto Central, resultado da associação entre a empresa capixaba TPK Logística S.A.
e o Porto de Roterdã para a construção, instalação e implementação de um mega empreendimento portuário no município de Presidente Kennedy, região sul do estado do Espírito Santo. Só para esclarecer, a nossa entrevista de hoje está ocorrendo por via telefônica em linha direta com o nosso convidado, que se encontra na sede da empresa em Vitória, capital do estado. Presidente, voltamos à nossa conversa. E eu lhe pergunto nesse retorno o seguinte: além do projeto grandioso que é o Porto Central, será obrigatório que existam condições para interligá-lo com a economia brasileira, até para que todo o seu potencial possa ser utilizado e aproveitado. E é isto que motiva as seguintes perguntas que eu vou lhe fazer. A infraestrutura já existente será capaz de suportar essa demanda? Olha, essa é uma boa pergunta. Eu diria que, do ponto de vista local, a gente precisa de melhorias. E essas melhorias já estão sendo feitas em conjunto com o governo do estado e a prefeitura de Presidente Kennedy, do ponto de vista da melhoria da malha rodoviária na região. O município de Presidente Kennedy tem um pacote de rodovias municipais, nas quais algumas já estão, inclusive, construídas e outras ainda na fase de projeto. O Estado definiu, junto com o Porto Central, 3 interferências na região. Uma que é a alteração do atual traçado da S060, que é conhecida aqui no Espírito Santo como a Rodovia do Sol, que é a que vem de Marataízes e interliga através da ponte do Rio da Apuana com o Rio de Janeiro. Você tem a atual 162, que é a rodovia que conecta do litoral, passando pela sede de Kennedy até BR-101, já num trevo lá, já mais perto de Cachoeiro. E você tem uma nova rodovia sendo projetada, que vai fazer essa ligação direta litoral, BR-101, já quase na divisa com o Rio de Janeiro, margeando o Rio Itapapuana. Esse primeiro conjunto de rodovias municipais e estaduais são muito importantes para o sucesso do projeto. Depois nós temos a 101, que vai fazer a ligação norte-sul, e a gente acredita que está equacionada a partir do momento em que ela já está bem avançada aí na sua duplicação no trecho do Rio de Janeiro, e aqui no Espírito Santo essa duplicação começa a acontecer. Então, no horizonte aí de 3, 4, 5 anos, acreditamos que os principais trechos vão estar já duplicados. O que ainda está pegando um pouco é a ligação com Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. Há uma carência de acesso rodoviário de boa qualidade. O caminho é longo, o caminho é sinuoso, passa por várias rodovias estaduais, federais, até atingir a região, por exemplo, de Uberaba, de Uberlândia, de Araguari, Anápolis. E a gente está tentando, nesse momento, começar um trabalho de sensibilização das autoridades federais no sentido de melhorar as condições dessas rodovias para que permitam um aumento no fluxo de transporte rodoviário para essas regiões. Então, é uma combinação de esforço municipal, estadual e federal para que a gente, no futuro, possa ter o Porto Central interligado aí às principais centros produtores e consumidores do Brasil. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, mais uma curiosidade. O desenvolvimento de um projeto nessa ordem de grandeza, ele exige uma série de providências, uma série de licenças, uma série de condições, de requisitos que têm que ser preenchidos. Aonde é que estão os maiores gargalos disso? Digamos, na falta de vontade política ou ou é na burocracia que normalmente se observa no setor público brasileiro? Olha, eu diria que até o momento houve 2 impactos aí relevantes, eu diria. O primeiro foram os atrasos no licenciamento ambiental. O IBAMA é um órgão extremamente técnico, criterioso, nós não temos nada a reclamar do ponto de vista das exigências técnicas, eles cumpriram as leis existentes. O problema é que o órgão ele enfrenta uma série de dificuldades
para fazer o licenciamento de um volume tão grande de projetos que chega na mão deles, uma equipe tão reduzida. Então, aquilo que o empresário, né, na velocidade nossa, que a gente gostaria de que as coisas andassem, você fica refém do tempo do órgão. E aí, 6 meses, 1 ano, mais 1 mês, mais 2 meses, é algo que, de nosso lado, nos angustia. Do lado do IBAMA, a gente percebe um esforço enorme de tentar atender no menor tempo possível. Eu diria que a falta de infraestrutura, de estrutura dos órgãos em geral, a nível federal, impacta, porque todo esse processo depende muito da regulação do Estado. O Estado brasileiro é muito regulador. Então você tem que estar todo no poder público e aí você está amarrado em função da disponibilidade de recursos que o órgão tem para te atender. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente não pode negar, foi a crise econômica, né? Essa crise econômica que abateu o Brasil aí nos últimos 3 anos, ela, de uma certa forma, freou o apetite de investimentos em projetos de infraestrutura. Aquela visão de, vamos esperar mais um pouquinho para ver como é que fica, né? Sim. Então, se o Brasil tivesse num ritmo de desenvolvimento, de crescimento, como estava no ano 2012, 13, 14, a gente tem certeza que esse projeto já estava pronto, do ponto de vista dos negócios. Mas, com a crise, muita empresa repensou seus investimentos, muitas empresas até hoje ainda estão receosas de tomar decisões de investimento, mas que com a retomada agora no ano 2018, um equilíbrio que aconteceu nas contas públicas brasileiras, a gente espera que o ano de 18 e final de 18, com as eleições, que a gente possa eleger um novo presidente, novas figuras aí a âmbito federal e estadual, que vai dar tranquilidade para que as empresas privadas voltem a investir. Muito bem. Nós vamos agora, presidente, para alguns aspectos também muito importantes do empreendimento Porto Central, porque com certeza o público está extremamente interessado e curioso em relação a eles. O primeiro desses aspectos é como esse porto a ser implantado na região sul capixaba pode repercutir em termos de desenvolvimento para o Estado e para a região. Uma análise rápida disso, de como é que isso vai se refletir no desenvolvimento do Estado e, por via de consequência, da região. O porto, do ponto de vista técnico, ele é um tradicional indutor de desenvolvimento da região na qual ele opera. Por quê? Porque a atividade portuária em si, ela pressupõe uma série de serviços na sua retroárea e que tem grande geração de emprego associado. Então, são empresas, por exemplo, que vão fazer o trabalho burocrático na liberação das cargas, das mercadorias. Você tem os prestadores de serviço que vão trabalhar no apoio às operações portuárias, como, por exemplo, barcos de apoio, como guindastes, como manutenção de equipamentos eletromecânicos. Além disso, cada empresa, cada indústria, cada terminal que se instala, ela também se soma à cadeia produtiva. Só para te dar um exemplo, por exemplo, uma térmica. Nós estamos com uma térmica termoelétrica já licenciada de 1 giga, pronta para participar de leilões de energia. O investimento dessa térmica se representa em torno de R$1 bilhão e mais 300 a 400 empregos associados. Se você vai para um terminal de grãos, a gente viabilizando um terminal de grãos, nós estamos falando de 500 empregos diretos, além de cerca de R$400 milhões de investimento. O grão, por exemplo, chegando à ferrovia, ele permite chegar milho com baixo preço, milho competitivo, que vai permitir, por exemplo, aos criadores de porcos, frangos da região, intensificar produções, não só para atender o mercado local, mas quem sabe até para a própria exportação. Outro exemplo é fruta. A gente acredita que o município de São Francisco, que já tem tradição na produção de frutas, vinda lá da cana-de-açúcar e agora se estendendo para outras frutas, como abacaxi, como maracujá e outras, com a proximidade do Porto Central, vai ficar em uma condição vantajosa para poder
produzir frutas para exportação, sendo que hoje o maior gargalo brasileiro para exportação de frutas está na própria logística, está na própria entrega das frutas nos centros consumidores internacionais. Então, a gente acredita que não só os empregos gerados na própria obra, no próprio porto, mas na cadeia de negócios que vão circular em torno do Porto Central. Olha aqui, presidente, nós sabemos que por opção, digamos assim, governamental e por uma série de outros fatores, a malha ferroviária brasileira ela foi muito deteriorada ao longo de um certo tempo para cá, quer dizer, de algumas décadas para cá. O Brasil resolveu investir em malha rodoviária e desativou ferrovias, desativou linhas férreas e tal. Então é o seguinte, isso talvez para a atividade de um porto dessa magnitude, isso dificulte exatamente essa infraestrutura de transporte que leve e traga produtos de regiões mais longínquas. Então eu lhe perguntaria o seguinte, existe a ideia, né, as projeções, o senhor falou agora mesmo em Mato Grosso, em Goiás, para alcançar outras regiões além da região sudeste? Sim, nós temos todos os estudos de mercado que nós fizemos, eles indicam que há um enorme volume de grãos que poderiam ser capturados para o corredor Mato Grosso, Goiás, Minas e Espírito Santo, e que hoje não vem para cá por falta dessa infraestrutura ferroviária e da infraestrutura portuária. Quando o Porto Central estiver pronto e ao seu lado já tem o Porto do Açu pronto, braços abertos aí para receber grandes quantidades de grãos, em portos modernos, onde vai poder permitir exportar em grande quantidade, uma ferrovia que chegasse trazendo grandes volumes de soja e milho, a gente não tem certeza que esse vetor de crescimento estaria bastante apoiado nessa infraestrutura portuária criada. Agora, não basta só criar a infraestrutura portuária, você também tem que criar a infraestrutura ferroviária. Tem 2 projetos em andamento. É a ligação Vitória-Rio, que está sendo discutida a âmbito da renovação da concessão da Vitória Minas. A Vale opera essa ferrovia há mais de 50 anos, está na hora da sua renovação. Nos parece justo que a Vale, em contrapartida, sinalize com a construção desse ramal. E, em paralelo, existe um esforço de desenvolver uma ferrovia chamada 354, que é uma ferrovia que sai do norte do Rio de Janeiro, na ligação do entroncamento dessa ferrovia Vitória-Rio, e segue em direção a Minas, Goiás e Mato Grosso, onde uma ferrovia independente, moderna, poderia abrir aí um espaço enorme para a exportação do grão brasileiro. Mas depende, obviamente, de muita articulação política, depende de investidores, com certeza. Depende de que o governo brasileiro priorize esses projetos e possa sinalizar positivamente para investidores, principalmente os internacionais, que investir no Brasil é um negócio seguro e é um bom negócio. Olha, o segundo aspecto que eu penso ser importante ouvi-lo é o seguinte, sobre sua análise, a repercussão do porto, da instalação do porto, da implantação do porto, quanto ao mercado de trabalho regional também será expressiva, ou as empresas que se instalarem no Porto Central de alguma maneira, pelo nível de especialização exigido para certas atividades, elas acabarão trazendo profissionais de fora, ou vai haver um espaço apreciável para que pessoas da região, vamos dizer, tenham opções no mercado de trabalho oferecido pelo Porto? Olha, nos estudos que nós fizemos com relação à questão da mão de obra, a gente estimou que pelo menos 70% dos empregos gerados
poderão ser providos pela mão de obra local. Mão de obra local que a gente... 70%? No mínimo 70%. Sim. A nossa obra é uma obra civil. Nós não estamos aqui falando de construção das indústrias, dos terminais, porque isso vão ser obras dos nossos clientes. A obra do Porto Central é uma obra da infraestrutura pesada. A dragagem, construção dos quebra-mares, construção de cais, vias de acesso, estação de tratamento de água e esgoto, subestação elétrica, acessos internos. Então, são obras de obras civis, basicamente. Nesse ambiente, a gente imagina que no mínimo 70% desse emprego nós vamos conseguir local. Local, a gente diz é o quê? São Francisco da Bapuana, Marataízes e Presidente Kennedy. E arredores, como a Tilha de Vácuo, Mimoso, Itapibirim, que pode também complementar esses empregos. O que a gente deve trazer de fora são alguns especialistas, mais a nível de projeto e a nível dos equipamentos de draga, que são equipamentos sofisticados e algumas delas operadas por técnicos holandeses, né? Mas, a princípio, não há dificuldade em absorver a mão de obra local para a nossa obra. Então, nós já começamos um programa extenso de formação, qualificação de mão de obra, junto da Prefeitura de Kennedy, e que nós vamos agora, no ano 2018, ampliar esses programas para São Francisco e Marataízes. Já tivemos contatos com os prefeitos das duas cidades, no sentido de implementar esses projetos agora no segundo semestre. Entendi. Presidente, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa, do tempo do programa, mas eu não gostaria de encerrar a nossa conversa sem perguntar antes ao senhor acerca de um evento que ocorrerá depois de amanhã, dia 17 de maio, na cidade de Apiacá, né, na região do ABC Capixaba, que é o Seminário de Oportunidades, onde a divulgação de tudo isso que o senhor acaba de dizer aqui aos nossos ouvintes e a mim, também será multiplicada. E sobre isso eu gostaria de lhe perguntar, inicialmente nós tínhamos a informação de que o senhor participaria desse seminário. Depois fui informado por sua assessoria que por outros compromissos talvez o senhor não vá, irão os dois outros executivos do Porto, ou duas outras pessoas que têm uma ligação com o desenvolvimento dessa ideia, desse projeto, e parece que pela empresa, o senhor confirma isso para nós por gentileza, irá o engenheiro José Salomão Sade Lala, que é diretor do Porto e responsável pelo licenciamento ambiental. É isso mesmo? Infelizmente, Wagner, eu estou com um tratamento de saúde marcado no Rio de Janeiro na quinta-feira. Até tentei ver se eu conseguia conciliar com a questão de horário de voo. Pois mas não. Infelizmente não é possível, porque o voo só tem um voo que chega tarde, não daria tempo de eu chegar aí no evento a tempo. Pois não. Mas o Salomão, José Salomão Padlala, nosso diretor de desenvolvimento, ele vai estar presente com a equipe do Porto Central. Tenho certeza que ele tem conhecimento absoluto da matéria e ele vai poder ajudar em muito a dirimir as dúvidas das pessoas que lá estarão presentes. Vai poder também ajudar a oferecer o Porto Central para oportunizar as empresas e as pessoas que porventura queiram vir a trabalhar no Porto ou que queiram vir montar negócios já pensando no Porto. Eu tenho absoluta certeza que o evento será um sucesso. Eu também acredito nisso, presidente, e lhe pergunto, para a gente concluir essa conversa, eu lhe pergunto qual é o público-alvo desse seminário, quem é que o senhor acha que, por razões, vamos dizer assim, de interesse objetivo no projeto, no Porto, no funcionamento do Porto, não deveria deixar de ir a esse seminário. Qual é o público-alvo dele que o senhor acha que é quem deveria estar lá para participar, receber as informações? São empresários, são pessoas, são profissionais que possam eventualmente pretender
vamos dizer assim, apresentar a sua disponibilidade para trabalhar no Porto. O que o senhor acha? Qual é o público que deveria estar lá? O objetivo nosso com esse seminário é poder explicar com mais detalhes o conceito do Porto Central e que as pessoas de Apiacá, de Bom Jesus, São José dos Calçados, de Mimoso, daquela região, possam conhecer um pouco mais e, a partir desse conhecimento, fazer uma avaliação pessoal de como que ela pode estar integrada e antenada no futuro. A gente não tem a pretensão de que nós vamos ser a solução de todos, da economia, da região, mas a gente espera que seja uma alavanca, uma oportunidade de que novos empregos sejam gerados. Então, só para te dar um exemplo, eu tive em Anchieta fazendo uma palestra e o cara lá falou, eu já estou pensando em montar um restaurante lá perto de Kennedy, lá perto da praia. Então, são oportunidades que as pessoas vão vislumbrar a partir dos seus próprios sonhos, das suas próprias capacidades e tentar, o máximo possível, casá-las com as oportunidades que o Porto Central vai trazer. Eu diria, desde agricultor que está interessado em plantar para exportação, para poder fornecer para grandes distribuidores, até estudantes que estão aí decidindo o seu futuro, o que eles vão fazer para uma faculdade, ou estão pensando em mudar daí para uma outra região, que as pessoas possam refletir em função do que está por vir, né, o que cada um deve fazer para estar preparado aí para se Deus quiser, um futuro promissor. Pois bem, presidente, e assim nós chegamos ao final desta edição do Ponto Facultativo. E eu quero agradecer pela participação no dia de hoje e pelo tempo que nos reservou em sua agenda, que eu sei que deve ser bastante congestionada, o engenheiro civil e economista José Maria Vieira de Novaes, que é o diretor-presidente do Porto Central, a ser implantado no município de Presidente Kennedy, região sul do estado do Espírito Santo, conforme tivemos a oportunidade de detalhar durante a nossa conversa de hoje. Da mesma forma como agradeço ao público ouvinte e internautas por sua sempre importante audiência. Meu prezado presidente, Dr. José Maria Vieira, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição, caso o senhor queira acrescentar algo às informações que já nos prestou ou apenas apresentar suas despedidas. Olha, eu gostaria de despedir de todos vocês, dos ouvintes da rádio, e agradecer essa oportunidade que vocês nos deram aí na rádio, para que a gente pudesse ter esse diálogo franco, aberto, transparente, e deixando aqui o Porto Central de portas abertas, não só no dia aí do seminário, como também a qualquer tempo. Nós estamos permanentemente ligados e permanentemente disponíveis para resolver qualquer tipo de dúvida e nos colocamos aqui à sua disposição para qualquer novo esclarecimento necessário. Grande abraço aí a todos. Eu aqui agradeço pela sua atenção e disponibilidade para o Ponto Facultativo, presidente, que é um espaço semanal, o Ponto Facultativo, destinado a conversas com pessoas que, pelo seu saber, pelo que realizam, pelo que fazem, sempre contribuem para levar até o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan para o encerramento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.